palavra. Senhor, nos ajude, nos dê graça, nos dê sabedoria, nos dê capacidade. Nos ajude a proclamar a Tua palavra de maneira as pessoas entenderem. Né? Eu tenho defeitos, tenho falhas, e vou me esforçar o máximo que eu puder para tornar a Tua palavra clara. Este assunto cada vez que a gente trata deste assunto, Senhor, dos dons, é sempre polêmico, porque as pessoas aprendem exatamente o contrário daquilo que está na Bíblia. Né? Então é difícil, mas nós vamos continuar levando a verdade. Então eu peço, Senhor, que este vídeo está sendo gravado, nós estamos transmitindo ao vivo pelo Facebook, está sendo gravado pelo YouTube, que as pessoas possam ver, seguir cada referência que nós estamos citando e confrontar com aquilo que está sendo dito, Senhor. É desta forma que eu oro, buscando a Tua ajuda. Né? Fala conosco, Senhor. Esta é a minha oração, com ações de graças, te agradecendo profundamente, no nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, eu preguei de manhã cedo e vou continuar. Né? Eu preguei em 1 Pedro, capítulo 4, versículos 10 e 11, que fala dos dons. Né? Depois eu citei muitas outras passagens e eu agradeço a Deus porque a maioria entendeu. A maioria das pessoas entendem perfeitamente o que está escrito na Bíblia, né? Mesmo que tenha aprendido diferente, a pessoa lê aqui e fala, poxa vida, né? Consegue interpretar um texto. Mas existem pessoas que nós precisamos pregar para elas também, que têm dificuldade de interpretar texto. Né? São as pessoas que a gente sabe que comem na mão de homens. E não foram muitas pessoas não, mas algumas pessoas a gente teve que ficar explicando. E o que nos incomoda é quando a pessoa quer tratar com zombaria. Né? Eu não estou aqui pregando a minha doutrina. É só me mostrar o contrário do que eu falo. Não é entender o contrário do que está escrito. Não é interpretar diferente daquilo que está escrito. É mostrar o contrário do que eu falo. Então eu quero encerrar este assunto. Né? A parte mais importante vai vir agora. Porque agora que eu vou dissecar o assunto. E aí alguém, né, tentou me corrigir citando Marcos capítulo 16, né? E eu pedi para a pessoa, né? Várias vezes eu já tinha dito isso para essa pessoa, todas as vezes que eu prego este assunto, essa pessoa usa Marcos 16, né? E eu sempre digo, irmão, leia o versículo 14. Com quem Jesus está falando? Em Marcos 16, 14. Com quem que ele fala? Antes de dar a ordem, e é óbvio, está escrito aqui. Finalmente apareceu Jesus aos 11. Foi logo depois da ressurreição. Jesus apareceu aos 11, quem eram? Os apóstolos. Né? Então a pessoa só pega aqui, ó, e disse-lhes, mesmo que lesse o versículo 15, disse-lhes a quem Jesus estava falando, a igreja? Não,
estava falando com as pessoas do versículo 14. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. E quem, porém, não crer será condenado. Aqui já surge um problema, porque tem gente que entende que quem não for batizado está condenado. E Jesus diz, porém, quem não crer, ele não diz quem não crer e não for batizado, ou quem não for batizado e não crer. É quem não crer está condenado. Então as pessoas têm uma dificuldade para entender o texto. E aí Jesus diz para esses 11, estes sinais hão de acompanhar aqueles de vocês aí que crerem, não é a igreja. Desses 11, aqueles de vocês que crerem, esses sinais vão acompanhar. Quais sinais? Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Agora olha o versículo 19. Se puder, de fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, olha como é claro, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Quer dizer, Jesus falou isso para os 11 apóstolos, com exceção de Judas, e ascendeu aos céus. Agora volta, agora é uma narrativa. E eles quem? Os 11 apóstolos do versículo 14. O versículo 20, é claro que se refere ao versículo 14, não se refere à igreja. É uma interpretação que, me perdoem, mas eu acho que uma criança de 8, 9, 10 anos lendo isso daqui vai repetir o que eu estou falando. Quando o versículo 20 fala de quem? Está falando do versículo 14. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte. Quem pregou em toda parte? Os apóstolos, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra que foi pregada por meio de sinais que se seguiam. Gente, é só ler o versículo 20. Eu já cansei de falar isso para aquele irmão. Mas todas aquelas... Eu não sei se ele não lê, provavelmente ele não lê, Ou então ele lê e alguém vai lá e... Sabe? Quando deturpa o que está escrito, e ele aceita. E todas as vezes ele coloca, Marcos 16, não é só Marcos 16, mas Marcos 16. Então, estou vindo aqui com o versículo 20, para você que acha que isso foi para a igreja. Mas então não é para a gente evangelizar. A comissão, isso é uma comissão, a grande comissão, que é o evangelismo, é para a igreja. A comissão foi para os 11 apóstolos. A comissão é que se seguia de sinais. Não a grande comissão. A grande comissão é para todos nós, cristãos, queremos levar a palavra de Cristo. E todo mundo que é evangelista cura pessoas? Não. Todo mundo que é evangelista expulsa? É claro que não. Aliás, esse negócio de demônio aí, nós vamos entrar semana que vem numa conversa muito séria, viu? E eles ficam travados, eles gostam desta passagem, porque eles gostam daqui, ó. Em meu nome, disse Jesus, Eles gostam de expelir demônios, é com eles mesmo. E falar novas línguas. Agora, eu não conheço nenhum desses daí, que vem no rádio, nos púlpitos, na televisão, falando coisas que ninguém entende. Eu não conheço nenhum deles que pegou em serpente ainda. E nem que bebeu veneno e morreu. E não morreu. Aliás, nos Estados Unidos, todas as vezes que eu falo isso, eu falo dos Estados Unidos. Tem lá uma denominação lá, que vive no meio das serpentes lá. Um pastor, o ano retrasado, morreu lá. Morreu, vive gente morrendo lá.
E se você for um leitor da Bíblia, você vai ver o quê? Que, olha, expelir demônio está registrado na Bíblia. Falar novas línguas tem registro na Bíblia. Agora, pegar em serpente, o único registro que tem, de quem que é? Só do apóstolo Paulo. Entendeu o que eu estou dizendo? O pior que eu explico isso, eu oriento isso. Eu levo a pessoa a ler, mas a pessoa, eu não sei, eles não leem. Eles querem discutir o que o pastor lá na igreja falou. Eu não quero saber o que o pastor lá falou. Eu quero saber o que a Bíblia está falando deste assunto. Então, os dons extraordinários são esses que Jesus expôs aqui, olha. Se você ler o versículo 17, você vai entender perfeitamente quais são os dons extraordinários. Esses seguiram os apóstolos, né? Aqueles 70 que Jesus designou em dupla de 2 em 2, e mais Paulo. Eles, olha, confirmando a palavra, versículo 20, na sua última parte, por meio de sinais que se seguiam. É claríssimo isso daqui. Esses dons se acabaram, se encerraram. É sobre isso que eu estou falando. Comecei de manhã, vou terminar agora. Os dons extraordinários não existem mais na igreja. Não adianta querer inventar. Eu tenho que acreditar na Bíblia, não no que a denominação ensina, no que o pastor diz que aconteceu. Eu não quero saber. Eu já ouvi tanta bobagem, né, que falam, que entra por aqui e sai por aqui. Eu fico com o que está escrito na Bíblia. Entendeu? Pastor, mas eu vou levar você para ver um milagre. Eu vou ver e vou ficar com o que está escrito na Bíblia aqui, porque Satanás também faz milagre para enganar, se possível, até os escolhidos. Não é isso que está escrito na Bíblia? Eu vou ficar com o que está na Bíblia. Isso é decisão de crer no Evangelho. Eu não vou crer no que o sujeito fala, no que a profetisa lá fala. Eu vou crer no que está escrito. Agora, Deus pode curar alguém hoje? É óbvio que pode, e cura. Deus. Não é a igreja, não é o culto, não é a rosa, não é a água, é Deus. Não é o lencinho ungido, é Deus. Claro que pode curar. Eu nunca neguei que Deus pode fazer qualquer coisa. Deus opera milagre em nossos dias ainda? Claro! Deus pode tudo. Só que a gente precisa ver coisas que são milagres e coisas que não são. Deus pode fazer, Deus pode curar uma pessoa que está com uma doença terminal, Deus pode ressuscitar um morto, Ele pode, mas Ele não faz assim do jeito que as pessoas dizem, não. E dizem para se engrandecer sempre, né? Porque você pode ver que logo depois de um testemunho, quando o sujeito não fala para a pessoa que vai dar o testemunho, entenda isso. Eu estou falando coisas aqui para vocês que você só vai ver se você estiver do lado. Quando a pessoa vai gravar um testemunho, o que está segurando o microfone, eu está gravando, já fala assim, olha, não esquece de falar depois que foi aqui na igreja, viu? Então o sujeito foi dizer que foi curado, não sei o que, aqui, depois que eu passei a vir aqui nessa igreja tal e tal e tal. Então quando Deus faz, é para engrandecer a Ele, não igreja, pastor, denominação. Os milagres não cessaram. O que cessou são os milagres nos moldes que essa gente diz aí que acontece. Isso não existe. Deus pode atender as orações, e atende, né? A gente não sempre ora aqui no início do programa, no final do programa. Deus pode fazer qualquer coisa. Entende? Então não adianta a pessoa vir dizendo, olha, Deus mandou te falar, olha, não fale isso para mim.
Porque eu vou ser grosseiro com você. Não fale isso para mim. Eu vou ser mal criado com você. Né? Primeiro que você está falando que você não sabe. Não é legal uma pessoa falar daquilo que ele não sabe. Eu já disse de manhã, eu vou repetir. Eu sei um pouquinho. Mas quando eu não sabia nada, eu ficava quieto, ó, bico fechado, para aprender. Tem gente que não sabe nada e quer falar. E fica falando para o irmão, para o tio, para o primo, para o vizinho, para o colega de trabalho. Fecha a boca. Vai estudar primeiro, depois você fala com propriedade. Não está cheio de profeta por aí? Profetize na vida do seu irmão. Gente, isso é de uma bobagem. Isso é de uma mentira. Isso é de uma hipocrisia. Isso é de uma enganação a toda prova. Porque o último profeta do Novo Testamento, o último, chamava-se Ágabo. Você vai ler sobre ele lá em Atos, capítulo 11, versículo 28. E a profecia que ele fez foi de fome. Não foi para a vida da pessoa, não foi que o cativeiro da pessoa estava sendo encerrado aquele dia, não foi que o Deus ouviu a oração dele. Não. Ele predisse fome, Ágabo. Atos capítulo 11, versículo 28. Não tem mais profeta nos moldes daquele que prediz, daquele que diz antecipadamente o que vai acontecer. Não tem mais. Qualquer pessoa que se auto-intitula profeta nesses moldes, Deus mandou te dizer, Deus está falando que ouviu sua oração, está encerrando seu cativeiro, fechou tudo. É mentira. Mentiroso. Olha, não tem nenhum pudor em chamar todos eles de mentirosos. E você vê que o que os profetas falaram, é isso que eu quero que você entenda. Se você tiver esse entendimento, ninguém mais te engana. Tudo que é profecia está na Bíblia. Até o que Ágabo falou está na Bíblia. João, Pedro, Paulo, esses caras todos eram profetas. Tudo que eles falaram está na Bíblia. Porque os apóstolos, os escritores, tais como Lucas, registraram tudo aquilo que os profetas do Novo Testamento falaram. Aquilo que os cristãos devem saber. O profeta do Novo Testamento não é aquele que fica predizendo, ó, Deus mandou te dizer, viu, meu irmão? Ah, para com isso. Deus mandou eu te dizer para você ler a Bíblia, viu? Porque os profetas do Novo Testamento têm uma nova dimensão. E isto a gente aprende lendo a Bíblia. O profeta do Novo Testamento, ele lê uma passagem da Bíblia e Deus o inspira a explanar esta passagem, a falar a respeito dela. Porque a Bíblia está fechada. Qualquer nova profecia, se fosse verdade, teria que estar sendo escrita na Bíblia. Mas a Bíblia está encerrada, o cânon. Após o cânon, o que é cânon? A palavra quer dizer uma vara de medir. Quer dizer, toda a Bíblia passou por uma medição espiritual. O que está aqui é espiritual. Foi fechado, acabou. Não tem mais nada a acrescentar. Se você entender isso, né, quando você está lá na igreja, vem aquele irmãzinho encostar no céu, olha, Deus, para. Deus não te mandou dizer nada. Deus está mandando te dizer para você ler a Bíblia. Pronto. Você não tem nem que ouvir essas bobagens, essas mentiras. Esse negócio de profetiza. Ora, eu sou muito claro para você. Você está numa denominação
que tem isso como praxe, quer dizer, toda hora o pastor fala, vira para do lado, pode atrás, né? Profetiza na vida do seu irmão. Oh, sai, meu irmão, vai procurar uma igreja séria. Você está numa denominação aquele que se diz, porque um verdadeiro pastor não faz isso. Toma posse do seu milagre. Pegue esta palavra para você. A Bíblia inteira é para mim. Não é uma palavra. A Bíblia toda é para mim. Não vou pegar uma palavra. Eu acho um absurdo quando a pessoa diz, a palavra hoje falou comigo. Não, a palavra não falou com você. A palavra falou algo que lhe agradou. É diferente. Porque se a palavra tivesse falado coisas que não lhe agradassem, você não ia sair falando isso. Por exemplo, tem um monte de gente ouvindo que não está gostando. Não, eu não concordo, não é isso. Porque... Então a palavra não fala com você. Mas se eu estivesse falando aqui o contrário, todo mundo ia gostar. Mas haveriam pessoas sérias de Bíblia que iam falar, esse sujeito é louco, não quero mais ouvir, não. Profecias. Você quer saber de profecia? Vem na Bíblia. Profecias para o povo judeu, olha, é assim que se divide a coisa. Profecias para o povo judeu e profecias dizendo, explicando, ensinando, orientando que viria o Messias. Todas essas você vai encontrar para o povo judeu e sobre o Messias de Gênesis a Malaquias. De Mateus ao Apocalipse, você vai encontrar sobre o nascimento de Jesus, o sacrifício substitutivo, vicário de Jesus, a morte, ressurreição, o Espírito Santo, o batismo, o perdão, as normas, as regras para a igreja e para o culto. Isso tudo você vai encontrar no Novo Testamento. O arrebatamento da igreja, a batalha do Armagedon, a punição. Isso tudo você vai encontrar no Novo Testamento. Não tem mais nada para acrescentar aí. Tá? Tenha isso como regra. Isso não é regra minha. Isso é bíblico. Gente, isso é bíblico. Não importa o que a sua denominação, eu não quero saber o que a sua denominação fala. Se ela não fala isso, ela é falsa, ela é mentirosa, ela é sinagoga de Satanás. Porque isso não é doutrina minha, isso é doutrina bíblica. Agora vai pegar o bicho. Eu falo assim, porque são coisas que, eu já sei, daqui a pouco vai começar a chover aí no WhatsApp, e eu vou ter que explicar as mesmas coisas, porque eu já mandei para essas pessoas as referências, olha, lê aqui, lê ali, referência cruzada, mas a pessoa não lê. Ela não lê, porque a ânsia dela, a volúpia em contradizer o que eu falo é tão grande que ela não consegue ler o que eu estou pedindo para ela ler, orientando ela a ler. Ela quer contradizer, entendeu? Mas tudo bem. Línguas e interpretação. Vou falar para você o que a Bíblia fala. Se acontece diferente na sua igreja, na sua congregação, isso é problema do seu pastor e seu. Porque se você está lá, você faz parte do problema. Você quer saber o que a Bíblia fala sobre línguas e interpretação de línguas? A Bíblia registra a manifestação do dom de línguas durante uma festa judaica chamada Pentecostes. Você vai ler sobre isso lá em Atos, capítulo 2, versículos do 1 ao 13. Só não vai entender quem não quiser. Lá, você lendo Atos 2, do 1 ao 13, você vai ver que a manifestação do dom de línguas é clara, mas é claro como a água do Rio Bonito, lá em Mato Grosso. Se refere a idioma.
claro, é idioma humano. Quando Lucas escreveu lá, ele usou a palavra glossolalia para falar de língua. Glossolalia é idioma. Aí quando traduziram aqui, porque a língua portuguesa tem essas coisas, né? Escola de línguas, escola de idiomas. Mas é claro, cristalino, que Atos fala de idiomas. E cita até as nações, parece que são 13 ou 16, não sei. Cita as nações que estavam ali. Pastor, mas diz que é ininteligível para quem falava. Sim, porque aquelas pessoas estavam falando sob o efeito, sob a ajuda do Espírito Santo. Elas não sabiam verdadeiramente qual a língua que elas estavam falando e nem o que estavam falando, mas sabiam que estavam sendo usadas pelo Espírito Santo para falar das grandezas do reino de Deus. Por causa disso, que precisava de um intérprete, o dom de interpretação. E este dom é um dom, então ele é exercido por pessoas que também nunca estudaram a língua, que está interpretando. É só você ler, gente, leia aí a interpretação de texto. Como é que a pessoa lê a revista Veja e entende? Eu não entendo. Lê Isto É e entende. E lê a Bíblia e não entende. Como? Idioma, língua é idioma. Quando o pastor, o sujeito que se diz pastor lá na sua denominação começa a falar, que língua é essa que ele está falando? Qual que é o idioma, a glossolalia que ele está falando, a glossolalia que ele está falando, para ser mais correto no acento. Qual que é o idioma que é esse? Que idioma? Que país que fala isso? Que país? Quem é que fala isso que você acabou de falar aí, meu irmão? Isso que você fala aí no rádio, no púlpito, que país do mundo que fala isso? Ah, pastor, isso aqui é língua angelical, é língua celestial. Irmão, pelo amor de Deus, irmão, não fala um negócio desse para mim. Eu vou ficar todo empipocado aqui, irmão. Da onde você tirou isso? Irmã, você que fica para lá, da onde você tirou que isso é língua angelical? Não, o apóstolo Paulo escreveu a língua dos... De novo eu volto a pedir, interpreta o texto. De novo eu vou repetir aquilo que eu falo há anos. Em que lugar da Bíblia, quando um anjo apareceu para um ser humano, e ele falou com este ser humano, e a Bíblia está repleta de casos assim, ele falou numa língua que não fosse a do ser humano com quem ele estava falando? Quando o anjo apareceu para Isaías, ele falou a língua de Isaías. Quando apareceu para Maria, ele falou a língua da Maria. Não falou castelhano. Não existe língua angelical. É uma força de expressão que Paulo está usando. Não, faz favor. O pastor que prega isso, eu sempre digo, é pior que aquele que pede dízimo em Malaquias. Não sabe nada? Como é que é pastor? Não existe linguagem angelical. Porque não existe uma única passagem na Bíblia que um anjo se expressando, falando, se expressando oralmente, não tenha sido entendido por um homem. Então isso quer dizer que ele fala a língua da pessoa com quem ele vai falar. Ele não tem uma língua própria. Até mesmo, meu irmão, minha irmã, serafins. Abre aí Isaías capítulo 6, versículos 3 e 7. Do 3 ao 7. Você vai encontrar ali
os serafins que estão diante do trono de Deus, eles foram completamente entendidos e perfeitamente compreendidos pelo profeta Isaías. Isaías entendeu perfeitamente o que eles estavam falando. Então, usar 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1, para justificar uma linguagem angelical, então a gente tem que usar, olha, o sujeito que usa Isaías 13:1, Coríntios 13:1 para justificar uma linguagem angelical, deveria então usar também Lucas 19:40 para usar uma linguagem pétrea. Pau que dá em Chico, dá também em Francisco. Por que vocês não fazem isso então? E o dom de interpretação, que é um dom que já acabou, assim como o dom de línguas, assim como o dom de profecia, segue a mesma lógica, meu irmão. São habilidades especiais que o Espírito Santo deu para determinadas pessoas para que o Evangelho pudesse ser propagado, chegasse até os dias de hoje. O que adianta o sujeito chambalado e não sei o que, o manto santo e não sei o que, e ninguém entende? O que está adiantando isso? Eu não quero ser desrespeitoso, mas eu não posso ser conivente com essa barbaridade aí, desse dom de línguas aí. Você tem um dom de línguas? Então eu vou te botar aí no meio de um monte de chinês, que fala tudo mandarim, você vai começar a pregar o evangelho para eles então. Vamos? Você diz que tem o dom de línguas? Você diz que tem o dom de idiomas? Vamos lá, vou levar você num bando de chinesada, tudo com mandarim, e você vai pregar para eles. Não existe o dom de línguas mais. Foi um dom extraordinário que se iniciou em Pentecostes e terminou como o último apóstolo vivo. O Evangelho cumpriu, os apóstolos cumpriram a comissão dada por Jesus aqui em Marcos 16. Ide por todo mundo. Foram por todo mundo conhecido na época. Paulo chegou até a Espanha. Não existia América ainda, irmão, irmã. Conhecida não havia sido descoberta ainda. Era do mundo da época. O Evangelho chegou. Agora nós enquanto igreja, temos a grande, porque ela diz grande comissão, porque reúne todos os salvos pregando o Evangelho. O cara diz que tem a comissão que foi especificamente para os apóstolos, a tarefa. Depois de fundada, de instituída a igreja assumiu o evangelismo através da grande comissão, que é função de todo cristão. Mas Deus não vai dar para você não, nenhum dom não, de língua. A Bíblia já está traduzida em praticamente todas as línguas, idiomas, dialetos da terra. Acho que faltam uns 300, 400 dialetos só. Se não me falha a memória, qualquer lugar do mundo tem Bíblia. Para com essa mentira, com essa carnalidade. Se não é que é coisa diabólica, porque você não sabe o que está falando. Milagres, prodígios e sinais também. Esses dons se encerraram. Se encerraram aqui, em Marcos, capítulo 16, versículo 20, se encerrou aqui. A igreja não tem este dom não, que ficam falando a noite de cura, nós temos um evangelho aqui, nós somos o pronto-socorro. Vai contar mentira para lá, vai. Gente muito mentirosa tem envolvida com o evangelho.
soldados de Satanás, guerreiros de Satã, que compõem as sinagogas de Satanás. Ora, Paulo ressuscitou um morto, Eutico, está lá no livro de Atos, mas Deus achou por bem que Paulo não curasse Trófimo. Deus achou por bem que Paulo não se autocurasse, não curasse Timóteo. Hoje tem igreja por aí que diz que tem, mas isso não está na Bíblia. É isso que eu quero que você entenda. O sujeito não pode levantar para ele um ministério que não é bíblico. Quando eu digo não é bíblico, não é para hoje. Não adianta ele dizer que ele tem um ministério do sacerdócio lá do templo. Jesus falou, cada um de vocês é um sacerdote, mas não nos moldes do templo. Existem igrejas que dizem que tem aí um ministério de cura, de libertação espiritual, focadas em expulsar demônio. Primeiro, eu quero dizer para vocês que, fundamentado em observação, pesquisas, 99 mais alguma coisa por cento não é demônio coisa nenhuma. Não é demônio. Deixa eu ver o que essa irmã escreveu aqui, né? Se dom de língua é de Deus, eu quero uma explicação como um padre, diante de uma imagem, fala esta língua que se ouve. Então, irmã, é exatamente isso que eu estou dizendo. Eu não quis nem citar. Bom, irmã Marta, muito obrigado pela sua lembrança. Eu não quis citar, mas a senhora me fez, me leva agora a citar, né? Se o dom de línguas hoje é verdadeiro, essas mulheres, esses homens, essas coisas que acontecem nessas igrejas, se isso é verdade, eu vou só dizer exatamente isso que a irmã colocou. Como é que os católicos carismáticos dizem que tem esse dom? Vamos lá, me explica, você que é pastor, você que diz que eu sou louco, que eu não entendo a Bíblia, que eu fico pregando heresia, eu quero que você explique agora. Você que diz que tem o dom de línguas e sai falando aí que nem você entende, e daí por falta de entendimento do que você fala, você também não entende o que está escrito, mas me explique, se o dom de línguas é para os dias de hoje, e é através do Espírito Santo de Deus, como você diz, como é que os católicos carismáticos, adoradores de Maria, em todas as suas reuniões, existem as tais manifestações aí da glossolalia, ou da glossolalia? Me explica! Agora quem quer explicação sou eu. Vamos lá. Pode mandar aí no meu e-mail, pastormarifilha@bom, pode mandar um áudio, me explica isso. Ou só a dos evangélicos que é verdadeira, dos católicos é falsa, mas é o mesmo som. Eu estou falando que fundamentado em pesquisa, observação, é o mesmo som. Não, isso aqui vai dar confusão. Isso aqui é falar e dar problema. Por quê? Porque eles fazem isso dentro das igrejas. Entendeu? Eles fazem isso. Se vocês soubessem as loucuras que eu já ouvi, tinha um pastor aí, eu não sei por onde anda. Não sei. Certa vez ele gravou ele expulsando um demônio na igreja dele, que era ali no Matão. Talvez algumas pessoas se lembrem disso. Já deve ter ouvido. Ele gravou ele expulsando um demônio na igreja dele, ele dizendo assim para o demônio: vamos, fala logo aí, diz aí o que você quer dizer, que eu tenho mais o que fazer. Olha, são os absurdos, as pessoas batem palma, acham lindo.
Nós somos guardados. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão e minha irmã. Se o sujeito está possesso de um demônio, o que nós temos que fazer? Expulsar o demônio ou pregar o evangelho? O que você faria? Você encontra, você está saindo da sua casa, vem uma pessoa aí, se mostra para você como possessa do demônio. Não de Satanás, porque quem será possesso por Satanás é só o Espírito Santo. Né? Você já vê os absurdos que tem dentro das igrejas. Sai, Satanás. Não, é o demônio. Então não vamos mentir. Né? O que você faz? Você prega o evangelho para a pessoa, ou você fica gritando, sai, suja, como eles dizem, né? Eles inventam umas palavras, você já viu? É suja em nome de Jesus. Vamos lá, o que você faz? Você vai pregar o evangelho ou vai expulsar o demônio? Bom, uma parte respondeu que vai expulsar o demônio, e outra parte respondeu que vai pregar o evangelho. Para você que respondeu que vai pregar o evangelho, eu quero te parabenizar, você acertou. E para você que respondeu que vai expulsar o demônio, eu quero que você leia a Bíblia. Aquela passagem, é claro que ela se refere a Israel, mas a gente pode usar aqui agora. Não é fora do contexto, não. Né? Quando um demônio deixa uma pessoa, a casa fica limpa e tal, e nada entra ali, ele volta e traz mais 7. Se um demônio sair e o evangelho e Cristo não entrar, a situação da pessoa vai ser 7 vezes pior do que já era. Entendeu? Então é muito mais importante pregar o evangelho que começar a fazer espetáculo, teatro. Põe a mão para trás, queima a igreja. Não queima nada, não queima nada, é mentira. Porque o inferno não está inaugurado, não tem ninguém no inferno. Leia a Bíblia, o lago de fogo e enxofre será inaugurado ainda. Quando Satanás, o diabo, for mandado para lá com seus anjos e mais aqueles que não forem salvos, então mandar queimar. Eu não sei de onde veio isso. Engraçado, né? Aqui o fogo é juízo, quando eles mandam queimar. Mas quando eles dizem que Jesus batizaria com o Espírito e com fogo, o fogo aí é poder. Não é? Olha as loucuras que a gente ouve. Referência cruzada. O fogo na Bíblia, meu irmão, minha irmã, é sempre juízo. É sempre juízo. Então aqueles que usam que Jesus batizaria com o Espírito e com fogo, não é o fogo do poder do Espírito, é juízo. Se você continuar lendo, você vai ver que depois vai falar de queimar o joio e tal, não sei o que, não sei o que. Então, quando você encontra alguém aí que pode se achar endemoniado, prega o evangelho. Ore, prega o evangelho. Porque cada um de nós, meu irmão, minha irmã, recebemos um dom. Não de língua, de cura, não. Os dons para a igreja, os dons que servem para a igreja, dos quais eu falei hoje de manhã. Né? Falei, isso aqui é uma continuação para encerrar o assunto. E a gente tem que usar este dom para o engrandecimento da igreja. A igreja, eu faço parte da igreja, eu não sou a igreja. Tem que engrandecer a igreja, não o Mário. Porque todas as vezes que engrandece o Mário, a igreja é diminuída. A gente não costuma falar assim, o Senhor cresça e eu diminua. Mas não é só falar. Tem que pôr em prática isso. Então a igreja está equipada pelo Espírito Santo. Não é para curar ninguém, não é para dar cesta básica, não é para ir no monte. A igreja está equipada com o Espírito Santo para proclamar Jesus Cristo como Salvador deste mundo. E isto é a grande comissão. Você viu como tudo rodou e caiu aqui
em Marcos 16, 20. Tendo eles partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Esta foi a comissão, a tarefa que Cristo deu aos 11. Eles cumpriram. Agora, a nossa comissão, a nossa tarefa é proclamar a Cristo como Salvador do mundo, com sinais ou sem sinais, e não espere por sinais. Porque se você for ler sobre sinais na Bíblia, você tem uma Bíblia de referência aí? Pega a palavra sinais. É assim que a gente estuda. Deus, eu vou usar um termo assim, Deus tem bronca. É claro que não é isso, né? Mas só para você entender. De quem fica querendo sinais, ver sinais. Ele diz que isso é coisa dos judeus. Nós vivemos pela fé e não por vistas. Está ou não escrito isso na Bíblia? Se eu vivo pela fé e não por vistas, não é o que eu vejo. Não é o que eu vejo. Por causa disso que eu falei, mesmo que eu veja um milagre, eu vou ficar com a Bíblia. Porque eu vivo pela fé e não por vistas. Amanhã, sexta-feira, é dia da nossa programação de manhã de perguntas e respostas. Você tem dúvida bíblica ou sobre a vida cristã? Pode mandar a pergunta amanhã pelo WhatsApp, citando a passagem que suscitou, que levantou a sua dúvida, né? E eu vou responder para você, tá bom? Nosso telefone é o 019 99257 9226. O WhatsApp é esse daí, você pode mandar mensagem ou zap. Amanhã, a partir das 10h05, nós vamos estar respondendo. Vamos orar e encerrar o programa, porque estamos aqui em cima da hora. Amado Deus, amado Pai poderoso Senhor, nós te agradecemos, Senhor, porque pudemos nesta tarde encerrar este estudo, né, sobre mais verdades sobre os dons, né? Começamos de manhã, não deu para terminar, terminamos agora à tarde. Eu creio que as pessoas que ouviram ficaram esclarecidas e eu estou à disposição de todos, né, para responder perguntas, desde que sejam perguntas de quem leu a Bíblia, senão não respondo, né? Se não lê a Bíblia, só tem dúvida. Lendo a Bíblia, muitas dúvidas são sanadas durante a leitura. Continua falando conosco e livra-nos, ó Pai querido, de toda forma que o mal se apresenta. Esta é a minha oração, com ações de graças, te exaltando, te glorificando e te adorando no nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém.